Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcelo Gama e esse é mais um vídeo da série Matemática Discreta. Nesse vídeo, nós vamos abordar o problema de decidir se um argumento é válido ou não, utilizando apenas regras de inferência. Imagine que, durante um julgamento, o advogado de defesa faz o seguinte discurso: se meu cliente fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Ele diz mais: ou a faca não estaria na gaveta, ou José da Silva viu a faca. Se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, então José da Silva não viu a faca. Além disso, se a faca estava lá no dia 10 de outubro, então a faca estava na gaveta e o martelo estava no celeiro. Todos nós sabemos que o martelo não estava no celeiro. E ele conclui: portanto, senhoras e senhores, o meu cliente é inocente. Então, a nossa tarefa é, a partir das informações dadas pelo advogado, decidir se esse argumento é válido ou não. Ou seja, decidir se o cliente dele é inocente ou culpado. Para isso, nós vamos analisar cada uma das frases ditas pelo advogado e reescrevê-la utilizando lógica simbólica de proposições e conectivos. Primeira frase: se meu cliente fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Então aí nós temos duas proposições simples. Uma proposição que eu vou chamar de se o cliente é culpado. E temos uma segunda, que eu vou chamar de G. A faca estava na gaveta. A faca estava na gaveta. E aí nós podemos escrever essa primeira frase dita pelo advogado, ou seja, a primeira premissa do argumento, na forma se C, então G. Se fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Segunda frase: ou a faca estava na gaveta, não acrescenta nenhum fato novo, nós já temos essa informação aqui, ou José da Silva viu a faca. Bom, agora sim, nós temos um fato novo, que é José da Silva viu a faca. E aí a nossa segunda premissa é uma disjunção. Ou a faca não estava na gaveta, não G, ou J, José da Silva viu a faca. Próxima frase: se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, agora aparece um fato novo, que eu vou chamar de L. A faca estava lá. A faca estava lá no dia 10 de outubro. Então, José da Silva não viu a faca. José da Silva viu ou não viu a faca não acrescenta um fato novo. Essa proposição nós já temos aqui. Então, a terceira premissa, a terceira afirmação feita pelo advogado é: se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, não L, então José da Silva não viu a faca, não J. Não é isso? Próxima frase: se a faca estava lá no dia 10 de outubro, nós já temos isso aqui, então a faca estava na gaveta, também já temos essa informação, e o martelo estava no celeiro. Agora aparece um fato novo, que eu vou chamar de M. O martelo estava no celeiro. E aí a quarta premissa fica: se a faca estava lá no dia 10 de outubro, L,
Então, a faca estava na gaveta, G, e o martelo estava no celeiro, M. Próxima frase. Mas todos sabemos que o martelo não estava no celeiro. Portanto, essa premissa é simplesmente negação de M. Agora a conclusão. Portanto, senhoras e senhores, o meu cliente é inocente. Ou seja, ele conclui com negação de C. Bom, então vamos ver qual é a sequência de deduções que precisamos fazer para descobrir se esse argumento é válido ou não. Eu costumo dizer que é importante você começar pela proposição que está sozinha. Ela é o ponto de partida para você começar a fazer as deduções. Então, a próxima linha, o que é que você escreve? Você tem negação de M. Observe que a única proposição, além da quinta, que envolve M, é a quarta. Então, você já sabe por onde começar. E o que é que você pode fazer? Eu tenho M, e aqui eu tenho negação de M. Existe uma regra de inferência chamada de adição. O que é que ela faz? Ela adiciona, através de uma disjunção, uma nova proposição. A proposição que você quiser. Se tem não M, então tem não M ou qualquer outra coisa. Agora, por que especificamente eu escolhi a negação de G? Isso aqui eu tirei da proposição 5 e usei uma regra de inferência chamada de adição. Vou representar aqui por AD. Eu fiz isso porque, se você lembrar das leis de De Morgan, eu vou chamar de DM, De Morgan, essa proposição é equivalente à negação de M e G. E observa que lá na proposição 4, nós temos exatamente MG ou G e M. Agora, negando isso aqui, nós podemos usar uma outra regra de inferência chamada modus tollens, MT. O que é que ela diz? Se você negar a conclusão, você nega a condição. Foi o que eu fiz. Neguei isso, G e M, para poder negar L. A conclusão é negue L. Isso eu tirei de 7 e 4. Através da regra modus tollens. Próxima linha. Utilizando negação de L, eu venho aqui para a linha 3, que é a outra proposição que tem L. E é uma condicional. O que é que ela me diz? Se você tiver não L, e você tem, então você chega em não J. Então, nossa conclusão aqui é que eu chego em não J. Tirei isso de 8 e da proposição 3. Aqui eu não utilizei nenhuma regra de inferência. Aqui simplesmente eu usei a condicional. Próximo passo. Com não J, o que é que eu posso fazer? Olha para a linha 2. A linha 2 diz que você tem ou não G ou J. E a linha 9 diz, não, você não tem J. Se você tem não G ou J, mas não tem J, então você na verdade tem não G. Isso nós tiramos de onde? De 9 e da proposição 2, utilizando uma regra de inferência chamada de silogismo disjuntivo. O próximo passo é, o que é que eu posso fazer com não G? Negação de G. Olha para a linha 1. Se você lembrar de modus tollens de novo, o que é que acontece? Negando G, você nega C. Tirei isso de 10
e da proposição 1 utilizando a regra modus tollens. Então nós chegamos à negação de C, que era exatamente a afirmação, a conclusão feita pelo advogado. Portanto, esse argumento é válido. Se o argumento é válido, nós concluímos que ele tem razão. O cliente é de fato inocente. Bom, é isso aí. Eu espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima. Tchau.